No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre medo. Do que você tem medo? Eu tenho medo de várias coisas e principalmente coisas relacionadas ao futuro. Conforme o tempo vai passando e a idade vai chegando, os medos começam a afligir a nossa vida e começam a fazer com que a gente fique paralisado naquele lugar. Eu tenho medo de o tempo passar e eu ficar velho demais para o meu trabalho, ao ponto da minha empresa, por exemplo, me dispensar e eu não conseguir mais outro emprego. Conforme o tempo passa, a gente tem mais dificuldade de se recolocar no mercado. Eu vou fazer 46 anos ano que vem. Tenho medo de como vai ser. Tenho medo porque nenhum emprego é estável. Nenhum emprego é totalmente seguro. Do dia para a noite, o chefe pode virar para mim e falar que não precisa mais do meu serviço. Assim como acontece com várias pessoas por aí. É um medo do futuro. É um medo de algo que ainda não aconteceu, mas que aflige a gente todos os dias. Eu tenho medo do tempo passar e eu ainda não ter conseguido comprar minha casa própria, por exemplo. Tenho medo de não deixar uma segurança para minha família, para os meus filhos, um lugar para eles morarem. É um medo que aflige todo mundo. Poucas pessoas construíram esse bem, compraram esse bem, né? Poucas pessoas têm sua casa própria. Hoje em dia, por muitas vezes, não é alcançado. Muitas pessoas chegam ao fim da vida sem ter conseguido comprar sua casa própria. É um medo que me aflige também e que às vezes atrapalha meus planos, às vezes faz com que eu fique estagnado. Eu tenho medo de do dia para a noite adoecer, tenho medo de ir no médico e o médico descobrir que eu tenho uma doença que pode me levar ao meu fim. Tenho medo de perder as pessoas importantes para mim, como minha esposa, por exemplo, e ficar sozinho na minha velhice. Tenho medo dos meus filhos seguirem por algum caminho errado, um caminho que eu não pretendia para eles, se envolver com coisas ruins na vida. Eu tenho medo de estar dirigindo e sofrer um acidente de carro. A gente tem que tomar cuidado pela gente e pelos outros, não é mesmo? É uma coisa que eu tenho medo. Tenho medo de estar na rua e ser assaltado, sofrer algum tipo de violência. Tenho medo de um ladrão entrar aqui na minha casa e tocar o terror aqui, causar danos materiais, psicológicos, mentais para mim e para minha família. São vários medos que afligem a nossa vida. Só que quando eu paro para pensar também, são todos medos relacionados ao futuro. Medos relacionados a coisas que ainda não aconteceram, e isso leva a gente para um estado de ansiedade total. Quando a gente tira os pés do presente e coloca os pés muito no futuro, gera essa sensação de vazio no peito, essa sensação de algo inacabado, essa sensação de ineficiência, de que parece que a gente está sempre atrasado, principalmente quando a gente passa dos 30, 35 anos, e aí a gente vai vendo a vida das outras pessoas e cria essa comparação. Parece que você está sempre atrás. Parece que falta algo, só que a gente se esquece de olhar para tudo que a gente tem. Por exemplo, hoje eu tenho saúde perfeita, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde, mas fico com medo de ir ao médico e o médico descobrir algo raro, uma doença, sei lá. Por exemplo, hoje eu moro de aluguel, mas tenho condições de pagar esse aluguel e manter um lugar para mim e para minha família morar. E tenho um plano de comprar essa casa, só que eu fico com medo do tempo passar e chegar no futuro e eu não ter conseguido realizar esse sonho. Eu tenho medo de entrar um ladrão aqui em casa, por exemplo. Só que graças a Deus minha casa é segura, eu tenho cercas aqui em volta da casa, tenho câmeras. Isso gera uma certa proteção. É algo também que se tiver que acontecer, não tem o que fazer, vai acontecer. Mas a gente tem que fazer o máximo para se proteger. Por exemplo, eu tenho medo de estar dirigindo e sofrer um acidente, como eu falei. Então o que eu tenho que fazer? A minha parte, que é dirigir com cuidado, dirigir com responsabilidade, pensando em mim, pensando nos outros, né, no trânsito. Então são coisas que a gente não controla também. Medos que afligem a nossa alma e que a gente por muitas vezes não tem controle. Então o que eu procuro fazer nessa situação? Procuro concentrar o meu esforço naquilo que está sob meu controle. O que está sob meu controle? Agir com responsabilidade, trabalhar todo dia, buscar os meus objetivos com força, com fé e dedicação, sempre focado. E por mais que esses medos que estão relacionados a algo que ainda nem aconteceram tentem tirar a minha estabilidade, eu posso até ficar aflito por alguns momentos, alguns minutos, mas não o dia todo, não o mês inteiro. São momentos de aflição e de preocupação, afinal de contas nós somos seres humanos e somos falhos, estamos sujeitos a esse tipo de comportamento. Mas Deus já disse que você no mundo terá aflições, mas se apegue em mim, se apegue em Deus, que você será salvo, os seus problemas serão resolvidos. Nosso problema ele nunca pode ser maior do que a nossa fé. Então eu tenho muita fé em Deus e tenho muita perseverança nos planos que eu tenho para a minha vida. Todos esses medos que me afligem todos os dias praticamente
fazem parte também da sensação de responsabilidade. Se a gente não tivesse medo de nada, tudo seria muito fácil, tudo seria tranquilo. E ninguém falou pra gente que ia ser fácil, não é mesmo? Todas as conquistas, todas as batalhas que a gente passa na nossa vida sempre é com muito suor, sempre é com muita luta. E os medos estão relacionados a isso. A gente sabe que se a gente não fizer nada, algo ruim vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre cercado por esses planos, para que os medos façam parte como se fosse um balizador. Por exemplo, sabe quando você está dirigindo, não sei se você dirige ou não, mas quando você está dirigindo, você sempre fica com aquele medinho assim? Isso é sinal de alerta, é sinal de responsabilidade. Se você não tivesse medo nenhum para dirigir, você saía fazendo loucura por aí, né? Então, o medo controlado, por muitas vezes é bom. Por exemplo, o medo que eu tenho de não conseguir ter uma casa própria. Isso me estimula a trabalhar ainda mais, a fazer uma reserva de emergência para correr atrás desse objetivo. Se eu não tivesse esse medo, isso significaria que eu não tenho responsabilidade nenhuma com a minha vida e nem com a minha família e não iria correr atrás de nada. Afinal de contas, se eu não tenho uma casa própria, se eu não tivesse esse medo e não tivesse essa responsabilidade, tanto faz, não é mesmo? Então o medo, ele é um balizador da nossa vida. É preciso ter um pouquinho de medo, assim, principalmente desses fatores que mexem com os nossos planos, com a nossa segurança, com a nossa saúde. Por exemplo, se eu não tivesse medo de ficar doente, eu não me cuidaria, né? Faria qualquer coisa aí, comeria de tudo errado, não faria exercício, não faria nada. Esse medo faz com que a gente corra atrás do que é bom. Eu aprendi isso depois de muito tempo, depois de muitos anos patinando aí e ficando ansioso por medos, às vezes muito desnecessários. Hoje eu sei equilibrar e administrar esses medos na minha vida. E entender que esses medos fazem parte do caminho que eu estou traçando, do processo que eu estou caminhando rumo aos meus objetivos. Entendeu qual que é o recado desse vídeo? Assim, o medo ele faz parte da sua vida e sempre vai fazer. Só que você precisa administrar esse medo e relacionar ele com quais são os seus objetivos na vida. Entender que esses medos, por muitas vezes, eles fazem você alavancar e não te estagnar. Então você não pode deixar que esse medo te paralise, sabe? Tente entender que esses medos são estímulos para você correr atrás dos seus objetivos. Tá bom, pessoal? Queria trazer essa reflexão para vocês hoje. Qual é o seu medo? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários para eu entender qual o maior medo que você tem, ou quais os maiores medos que você tem na sua vida, tá bom? Se você está passando por esse momento agora, tenha certeza que esse vídeo chegou na hora certa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!